Queridos amigos e queridas amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. Obra que é da produção psicográfica do médium Chico Xavier, em parceria com o espírito André Luiz. Essa obra monumental, essa obra que faz parte da coleção, a famosa coleção A Vida no Mundo Espiritual, coleção essa escrita pela entidade espiritual André Luiz. E Nos Domínios da Mediunidade é a obra específica que André Luiz aborda sobre mediunidade, assim como mais tarde a gente vai falar sobre nos mecanismos da mediunidade, mas Nos Domínios da Mediunidade fala sobre abordagem mais sobre reportagens, naquele estilo de reportagens espirituais que André Luiz traz à prática mediúnica, porque a obra Mecanismos da Mediunidade, que iremos também futuramente explorar, é uma obra mais teórica, uma obra de conceitos teóricos em torno da mediunidade. Aqui, claro que tem muita teoria, mas que também tem exemplificações práticas, ilustrações e observações que André Luiz faz de lá para cá a respeito da prática mediúnica. Se nós temos um manancial importantíssimo e incomparável, que é toda a abordagem de Allan Kardec a respeito da mediunidade de cá para lá, ou seja, da perspectiva dos encarnados em contato com o mundo espiritual, o que André Luiz faz é trazer as experiências mediúnicas em uma visão de lá para cá, ou seja, uma visão descrita por um espírito desencarnado. Então, o que é que ele via, o que é que ele percebia, o que é que ele notava no plano espiritual a respeito desses fenômenos, dessas ocorrências e dessas experiências mediúnicas conhecidas de todos nós enquanto encarnados. Bem, o capítulo que iremos examinar hoje, no dia de hoje, é o capítulo 7º, capítulo que o autor espiritual chama de socorro espiritual. Lembremos que em semana passada, em semana anterior, nós exploramos o capítulo 6, que é psicofonia consciente, onde a gente tratou a respeito de ocorrência mediúnica envolvendo uma sessão mediúnica, onde um espírito especificamente produzia um transe, né, numa sessão mediúnica, e André Luiz com a sua equipe observava esse transe, essas manifestações, o transe da psicofonia consciente por parte da médium Eugênia, e examinou especificamente a ocorrência desse fenômeno de psicofonia consciente por parte dessa médium, que cedia espaço no seu aparelho mediúnico, né, na sua aparelhagem mediúnica, para que um espírito bastante em perturbação, bastante desorganizado e em desequilíbrio, pudesse se manifestar por seu intermédio, através desse fenômeno que também é chamado de incorporação. E Aulus, o mentor espiritual, orientando a equipe de André Luiz, fez uma série de explanações e explicações sobre o fenômeno da incorporação, isso era a psicofonia consciente, que é o tipo de mediunidade que predominava ali em Eugênia, que recebia, repito, Libório para manifestar, e na sua frente Raul Silva, o dirigente da sessão mediúnica, que funcionaria como doutrinador, e claro, o mundo espiritual ali dirigindo os trabalhos, porque os verdadeiros dirigentes das reuniões mediúnicas são desencarnados. São os mentores espirituais. Os chamados dirigentes encarnados são trabalhadores do plano físico, mas os verdadeiros orquestradores da sessão mediúnica são os benfeitores da vida espiritual superior. Então, iremos observar esse fenômeno acontecendo no capítulo 6. O capítulo 6 encerra com uma série de explicações sobre o que acontecia com Eugênia, e nesse capítulo 7 iremos observar a continuação disso, porque Eugênia estava em transe, em psicofonia. Iremos observar a continuação disso agora no transe mediúnico e no socorro a esse espírito. Por isso que o capítulo se chama Socorro Espiritual, que, aliás, trata bastante do papel do doutrinador, do chamado doutrinador. Se no capítulo 6 estava ali o enfoque predominante,
ou quase que absoluto, quase que exclusivo em relação ao médium de psicofonia. Nesse capítulo, a comunicação psicofônica dá prosseguimento, continua, e André Luiz descreve, né, a abordagem do doutrinador, a abordagem daquele que estava em interação, o diálogo com o espírito desencarnado por meio da mesma médium, e o desdobramento, o desenvolvimento, né, o desenrolar dessa história nesse capítulo. O doutrinador, ou chamado doutrinador, ele é uma espécie de terapeuta. O nome doutrinador é um nome que foi muito utilizado ao longo do movimento espírita e ainda permanece. Permanece, desde que a gente entenda o sentido. Porque a gente já aprendeu com a doutrina espírita que as palavras servem para a gente se entender. Desde que a gente se entenda, não tem problema usar determinadas palavras. O que adianta trocar as palavras se a gente não se entende? Então a palavra doutrinador continua, vigora, predomina em boa parte do movimento espírita. O termo doutrinador está estabelecido. Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Diálogo com as Sombras, debate essa questão do nome, dizendo que, na opinião dele, o termo evangelizador seria um termo mais exato para definir o papel do chamado doutrinador, evangelizador e não doutrinador, porque doutrinador pressupõe alguém que vai converter o outro a uma doutrina, que vai doutrinar o outro. E não é isso, né? Mais tarde, Manuel Filomeno de Miranda, por Divaldo Franco, propõe a palavra psicoterapeuta de desencarnados. Psicoterapeuta de desencarnados. Ou atendente fraterno de desencarnados, entrevistador de desencarnados, como você queira. Ou seja, alguém que vai acolher, que vai atender e que vai escutar. Escutar. Que a atuação por excelência do terapeuta é um profissional de escuta. A escuta como ferramenta importante de apaziguamento das aflições, de alívio das ansiedades, para mais tarde ajuda, inclusive, através de alguma consideração. Além disso, o termo doutrinador dá a ideia de alguém que vai falar, que vai estar predominantemente falando, mas a verdade é que o chamado doutrinador, ele vai escutar muito mais do que falar. O espírito que se manifesta em uma sessão mediúnica, muitas vezes está em perturbação, está em grande desorganização, está mobilizado. Ele não aguenta e não tem condição de ouvir grandes discursos. Observe bem, se a gente for conversar com alguém aqui na Terra que está em muita perturbação e a gente falar demais, a pessoa não vai nem nos ouvir. Primeiro que ela está tão em conflito que ela vai mergulhar mais no seu conflito e vai deixar a gente falando sozinha. Depois, que ela não tem condição de entender tudo, porque quando a gente está perturbado emocionalmente, psiquicamente, a gente não consegue compreender direito do ponto de vista cognitivo, intelectual. Então, por isso, da mesma forma que acontece nesse plano, acontece também com os desencarnados. Não adianta falar demais, falar muito, dar grandes discursos, porque o desencarnado está em sofrimento, em perturbação. Então, o chamado doutrinador vai ser alguém que vai acolher, vai escutar, vai deixar o desencarnado desabafar, e depois que ele desabafe, que ele joga para fora boa parte dos seus conflitos, que ele alivia um pouco das suas tensões, compartilhando as suas dores, as suas angústias, que ele chora, ou seja, que ele faz a sua catarse, depois disso, o chamado doutrinador pode falar algumas coisas para ajudar o espírito a refletir. Lembremos o que comentamos no capítulo passado, em semana anterior, a respeito da psicofonia consciente, que ali no transe acontece o chamado choque anímico. Choque anímico que não é verdadeiramente um choque, mas um interpenetrar de vibrações, de fluidos, através do qual o espírito desencarnado descarrega, despeja boa parte das suas vibrações pesadas, ligadas à terra, ao apego material, ao apego ao corpo, ao apego às sensações físicas, ao apego aos desejos da matéria, às paixões da carne que ele deveria ter se libertado, mas não conseguiu, e que agora, ou não quis se libertar, e agora ele despeja essas vibrações no médium, que está encarnado, portanto é vibrações de um encarnado, que assimila essas vibrações, daí às vezes o médium sente mal-estar, sente as sensações, e depois libera, depois ele libera aquelas vibrações, depois ele se alivia daquilo, e o espírito nesse choque anímico já sai um pouco melhor, já sai menos carregado daquela névoa, daquela atmosfera que o envolvia e fazia ele não conseguir visualizar direito as coisas, ter clareza no raciocínio, ter clareza no discernimento, ter uma lucidez no pensar, no sentir.
Então, o espírito, nesse transe, ele sai, mesmo quando o doutrinador não agiu de maneira adequada, não abordou o espírito de maneira adequada, só o transe mediúnico já faz o espírito sair melhor. Divaldo chega a dizer, no mínimo 40% melhor. Compreendendo melhor as coisas. E às vezes o resto quem faz é o plano espiritual superior. Que ele já compreendendo as coisas, o plano espiritual superior pode doutriná-lo entre aspas, orientá-lo, sensibilizá-lo e encaminhá-lo. Mas tem um papel importantíssimo o chamado doutrinador encarnado, quando ele sabe do seu papel, quando ele sabe fazer a sua tarefa, quando ele sabe atuar, que é ouvir, ter a sensibilidade de ouvir, de escutar, de deixar o espírito desabafar, de criar um vínculo de empatia com o espírito para que o espírito possa escutá-lo. Veja que a gente escuta aquela pessoa que a gente valoriza, que a gente dá importância. Aquela pessoa que a gente normalmente não valoriza, a gente ignora, a gente ou entra por um ouvido e sai pelo outro. Então a gente acolhe o espírito, envolve o espírito em empatia, em afetividade e depois fala algumas coisas que o espírito vai conseguir nos ouvir, escutar. A depender do que o doutrinador fale, pode ajudar ainda mais nesse processo do choque anímico. A depender do que o doutrinador fala, vai ajudando o espírito a perceber que está num plano espiritual, caso seja um espírito que não sabe que desencarnou, ou então se é um espírito obsessor que está perseguindo uma vítima sua encarnada, demonstrar a ele que a lógica dele, que do ponto de vista lógico ele está errado, que o mal que ele quer fazer vai voltar para ele mesmo, que não vale a pena, que não é inteligente continuar odiando, porque esse ódio acaba fazendo mal a si mesmo, destruindo ele, e que afinal aquela sua vítima que fez mal a ele, a lei divina, a vida vai cobrar. Não precisa que ele tome a justiça com as mãos. Então, esses raciocínios lógicos, que são raciocínios doutrinários. Por isso que o doutrinador deve conhecer um pouco da lógica, da filosofia, da doutrina espírita. Não precisa ser um PhD, uma PhDeusa, não precisa ser nenhum doutor, até porque não há doutores em doutrina espírita. Todos nós somos aprendizes, né? Não precisa ser grande conhecedor, erudito, mas pelo menos conhecer o básico da doutrina espírita, para poder falar ao espírito dentro dessa lógica que a doutrina nos oferece, nos enriquece. E claro, sensibilizar o espírito através das suas vibrações, né? Então, porque ele é o canal por meio do qual ele dialoga com o espírito, né? E o espírito sente também a vibração do doutrinador, que aliás é um dos elementos mais importantes abordado por André Luiz. No capítulo que estamos aqui examinando, nós vemos o espírito Libório, já citado no capítulo 6, no capítulo anterior, em transe, em comunicação por meio de Eugênia, e Raul Silva, o dirigente da sessão, que atuava também como doutrinador, dialogando com a entidade espiritual. Um diálogo muito interessante, rico doutrinariamente. Eu sugiro que vocês que estão acompanhando o estudo leiam na íntegra o diálogo, porque é muito bonito. Eu não vou aqui reproduzir, porque vai perder a beleza, a profundidade e a experiência positiva da leitura. Mas vale a pena. E André Luiz destaca a paciência do doutrinador. A paciência de Raul Silva, embora a entidade estivesse revoltada inicialmente, a paciência de Raul Silva em responder à entidade que tentava agredi-lo, que tentava desarticular a reunião, que tentava tumultuar, respondia à entidade pacientemente e com bondade, sem má vontade. Aquilo ia lentamente sensibilizando o espírito. Não nos esqueçamos que o espírito é gente como nós. Da mesma forma que a gente é tocado e se sensibiliza com o afeto de alguém, a entidade espiritual também. Então, nós iremos observar esse desenrolar do diálogo, né? Em determinado momento, Raul Silva diz, não, eu não sou religioso nem padre, eu sou seu irmão. Ele diz, mentira, nem conheço você. Aí Raul Silva diz, somos uma só família na frente de Deus. E o diálogo continua, né? Continua. E em determinado momento Raul Silva diz, olha, eu não sou religioso, mas eu desejo que você me aceite como amigo. E o espírito diz, que irrisão. Não existem amigos quando a miséria está conosco. Todos me abandonaram. E aí, em determinado momento, o espírito diz assim,
Afinal, o que fazem essas pessoas aqui? Se dirige às pessoas da reunião mediúnica. O que fazem essas mulheres aqui em silêncio? Esses cavalheiros aqui mudos, sem falar nada? Por que tanta gente aqui em silêncio? E aí o Raul Silva diz assim: estamos em prece pela sua paz. Aí o espírito diz assim: mas eu devo algo a vocês? Eu estou devendo algo a vocês para vocês se interessarem assim por mim? E Raul Silva diz: pelo contrário, somos nós é que devemos a você. E aí faz um discurso que sensibiliza a entidade. Somos nós que devemos a você. Porque aqui é uma casa de acolhimento. Aqui é um local, à semelhança de um hospital, que acolhe doentes. E quem tem saúde tem obrigação para atender aqueles que estão enfermos. Nós é que devemos a você. Devemos atenção, devemos dedicação a todos aqueles que batem à nossa porta. Porque, antes de tudo, é dever da medicina e da enfermagem a prestação de socorro às feridas que sangram. Então, nessa colocação, o espírito se sensibiliza um pouco mais. E chega a embargar a voz, né? Chega a se sensibilizar. E aí André Luiz cita que jatos de energia mental saíam de Silva e alcançavam em cheio a entidade espiritual, pela vibração. Né? Claro que essas vibrações, essas irradiações eram direcionadas pelos mentores da sessão mediúnica. E, claro, ajudadas por Silva, encarnado ali, mentalizando. Então, um episódio muito bonito, né? Uma situação muito bonita. E é interessante que Raul Silva estava em perfeita sintonia, em perfeita identificação com quem? Com Clementino, que é o dirigente, o verdadeiro dirigente, né? O dirigente e o benfeitor espiritual, o dirigente desencarnado da sessão mediúnica. O que Clementino falava, Raul Silva captava pela intuição e, de alguma forma, repassava com fidelidade aquilo que ele via na tela da intuição, né? Então, o espírito estava bastante sensibilizado, e aí, acolhendo a intuição de Clementino, Raul Silva propõe ao espírito: vamos orar. Oremos, ore comigo. Feche os olhos e ore comigo. E aí o espírito acompanhou, já emocionado, sem conseguir falar direito, com a garganta embargada ali, com a voz embargando. E aí Raul Silva também fechou os olhos e, acolhendo a inspiração de Clementino, começou a orar. E fez uma oração, uma prece muito sentida, com palavras bonitas, né, com considerações bonitas, mas também, sobretudo, não apenas bonita, mas com considerações importantes, profundas, que tocou a entidade espiritual. A forma humilde como ele se colocou ali, né, como sendo: todos nós somos necessitados, à semelhança do nosso amigo Libório que nos visita, né, e ajuda no Senhor a sabermos ajudá-lo. Olha só. Né? Então não estava colocando ele numa situação inferior aos presentes da sessão mediúnica, né? Então isso é super interessante. A entidade espiritual chorava, quando acabou a prece, ela chorava copiosamente. Chorava copiosamente. E chegou a se perguntar: o que se passa comigo? Né? E Clementino conduzindo Raul Silva, né, nas colocações. Né? E em determinado momento ele traz uma tela transparente. Note bem, André Luiz descreve essa tela como se fosse feita de gaze tênue, né, com dispositivos especiais. Gente, aqui essa escrita de André Luiz é o quê? Década de 40, década de 50, sei lá. Né? Tem muito tempo. E aqui ele está descrevendo algo que, se fosse agora, talvez André Luiz ia falar de um tablet. Um aparelho que se assemelhava a um tablet. A um tablet digital. Que coloca ali, ele coloca na frente da entidade, aquele aparelho, e aí, em determinado momento, o próprio benfeitor espiritual começa a intuir Raul Silva a fazer uma espécie de regressão de memória, de despertar das recordações. Mas não é regressão de memória a outras vidas, mas a reencarnação recente de Libório. Por quê? Libório estava em completa alienação, lembremos a descrição dele, em completa alienação, às vezes não sabia nem o próprio nome, dizer o próprio nome, completamente perdido. Que
que Silva vai fazer, orientado pelo plano espiritual, despertar as recordações dele, ou seja, como foi a última existência dele e como foi que ele partiu da Terra para o mundo espiritual. Como foi esse processo? A regressão muitas vezes é utilizada, e não apenas a regressão de outras vidas, mas da última vida mesmo, para ajudar os espíritos a se darem conta do processo em que eles estão, que quase sempre eles bloquearam, eles anularam essa memória no momento da desencarnação. Lembremos que no momento da desencarnação, o espírito, o indivíduo perde a consciência física, corporal, para ir despertando a sua consciência já no plano espiritual. Mas existe um hiato aí que ele às vezes não se dá conta. Esse despertar para o mundo espiritual, depois da perda da consciência no mundo corporal, pode demorar muito tempo ou pode ser rápido. E o espírito nem sempre se dá conta do que ocorreu. É como um sono. É como um sonho. Quantos de nós sonhamos e não sabemos que estamos sonhando? É a mesma coisa, o espírito está desencarnado e não sabe que desencarnou. Está vagando para lá e para cá, sem saber que está desencarnado. Que é o caso aqui específico desse espírito, né, de Libório. Libório, então, vê aquela tela, porque os próprios benfeitores foram condensando, foram materializando para que ele veja no nível de vibração que ele estava. E o Raul Silva era inspirado por Clementino para falar: volte ao passado. Lembre-se do homem que você era na Terra. Lembre-se o que você estava fazendo. E no caso de Raul Silva, ele recebeu intuições claras. Observe, meu amigo, é de noite. Ouve-se um burburinho de algazarra à distância. Sua mãe velhinha chamam a cabeceira e pede-lhe assistência. Está exausta, começa a descrever. E descreve uma história que é a história dele. Por quê? Porque Clementino sabia. Às vezes, o doutrinador não tem essa intuição toda para receber tão assim fidedigno, porque isso também faz parte de um tipo de mediunidade, né? Provavelmente Raul Silva aqui, ou tinha uma intuição bastante acentuada, ou era médium audiente. Ou era médio audiente, né? E aí recebia ali de maneira clara. Mas nem todo mundo, às vezes, recebe essa intuição tão clara. Começa a falar: volte ao passado, veja o homem que você foi, lembre da sua última experiência antes de falecer, lembre-se que você se sentiu mal, começou a sentir mal, começou a passar mal, lembre-se, lembre-se. E aí, o benfeitor espiritual, no mundo espiritual, começa a falar: é isso, é aquilo, lembre onde você estava em tal lugar, porque o benfeitor sabe. E o espírito ouve. Às vezes é o benfeitor que está falando, o espírito ouve. No caso aqui, o benfeitor falava e Raul Silva traduzia com fidelidade. E contou a história, e começou a contar. Né? Sua mãe, na sua casa, eu não vou contar aqui em detalhes a história, porque dá para ser lido, mas sua mãe estava em sua casa, estava agonizante já estava com um problema de saúde sério, era época de carnaval, ela pedia ajuda, pedia para você ficar com ela, para ajudá-la na saúde. O que é que você fez? Você chegou numa gaveta, recolheu os poucos recursos financeiros que ela tinha, que poderia ajudá-la no tratamento de saúde, e foi brincar os dias de carnaval, durante 3 ou 4 dias, né, eu não lembro agora a descrição de André Luiz, né, exatamente, durante 3 ou 4 dias você brincou, se entregou a tudo que é tipo de excesso, tudo que é tipo de loucura, e o espírito, ouvindo isso, começou a ver no tablet, no quadro, começou a visualizar cenas e lembrar que ele festejando, etc. E depois, quando chegou em casa, a mãe já tinha sido recolhida, talvez encaminhado ao hospital, porque passava mal. Ele chegou, o André Luiz não descreve exatamente, mas ele chegou atormentado, que precisava urgentemente de um banho. Possivelmente estava embriagado e desnorteado. Né? E aí, André Luiz disse que ele ligou o gás, eu não sei se era chuveiro a gás, não sei, ou o gás da cozinha, não sei, ele não especifica isso. E ficou ali debaixo do chuveiro tomando banho. E adormeceu. E acabou morrendo por conta do gás. Porque não desligou o gás, acabou morrendo por conta das substâncias tóxicas que ele aspirou, né, que ele assimilou. O que é que aconteceu? Chegou no mundo espiritual, atordoado, sem saber o que fazer. Numa espécie de pesadelo, né? Teve o sepultamento, foi considerado pela sociedade como suicida, como se ele tivesse provocado suicídio intencionalmente, e ficou assim desnorteado, procurando Sara, uma tal de Sara, que era uma companheira sua, um vínculo seu afetivo, uma namorada, etc.
e assim por diante. A mãe já havia desencarnado também, de regiões mais elevadas, tentava de estender a mão para ele, mas ele nem chegava a perceber a presença sutil e transcendente, a presença elevada, a presença evoluída da figura materna perto dele. Né? Então, ali ele estava recebendo o auxílio, socorro espiritual por meio de encarnados em uma sessão mediúnica, porque o nível de vibração ele estava muito mais para os encarnados do que para os desencarnados. Muito mais vinculado à experiência terrena do que a dos espíritos desprendidos, como era o caso de sua mãezinha, de sua genitora. Então, é mais ou menos essa história aqui, né, que a gente vê no capítulo 7. Tem detalhes aqui interessantes, porque André Luiz fala do mentor girando uma chave num dos ângulos do aparelho, e aí a tela começou a aparecer, né? Inicialmente massa fluídica branquicenta e vibrátil, né? E aí a regressão de memória se deu por meio dessa experiência. E aí, quando o espírito se deu contra aquilo, ele entrou em um pranto convulsivo, sentimento de culpa em relação à mãe, eu quero minha mãe, bastante atormentado. E André Luiz disse que ele chorava tanto, mas ele soluçava e chorava tão forte, tão intensamente, que os benfeitores espirituais desligaram ele do médium. Possivelmente devem ter induzido ele ao sono, para ele adormecer naquela situação, a fim de que quando ele acordasse, ele vai acordar muito melhor. Depois de um sono reparador, o espírito muitas vezes acorda muito melhor, já refeito, já com consciência maior, já em condição de receber auxílio, sem estar revoltado, sem estar resistente, já aberto para ajuda espiritual. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente vê aqui nesse capítulo. Né? E aí nós entramos em um outro momento do capítulo, né? Já nos trechos finais do capítulo, a gente entra para ver as explicações de Aulus, porque aí a gente começa a olhar as explicações que Aulus dá, porque André Luiz começa a encher Aulus de pergunta, especialmente daquela tela, daquele tablet, embora na época não existia essa expressão tablet. Então a gente vê a Aulus começando a explicar a André Luiz. O nome que é dado a essa tela se chama condensador ectoplásmico. Então, a matéria que era utilizada na confecção dessa peça tecnológica, desse aparelho tecnológico, entre aspas, do além, era o ectoplasma. É como se o ectoplasma fosse a eletricidade que movia esse equipamento. De matéria, claro, mas é uma matéria fluídica, produzida pela mente, né? Então, na verdade, toda matéria é produzida pela mente. Mesmo a matéria concreta, densa do nosso plano, foi uma ideia que partiu da ideia de um homem para elaborar, a não ser a matéria da natureza, que aí é criação divina, é matéria mental de Deus. E aí a gente vai ver as explicações que Aulus dá a respeito desse condensador ectoplásmico. Ele vai dizer que tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião, reproduzindo as imagens que fluem do pensamento da entidade comunicante, não só para a nossa observação, mas também para a análise do doutrinador, que as recebe em seu campo intuitivo, agora auxiliado pelas energias magnéticas do nosso plano. E aí, Aulus diz assim, o hóspede espiritual, contemplando essa tela, é como se estivesse diante da sua própria mente, ou seja, diante do espelho. Os reflexos da mente em si mesmo, a maneira de uma pessoa que se examina através de um espelho. Olhando a própria mente, é como se uma pessoa estivesse se olhando fisicamente por meio de um espelho. Ele estava desnudado ali através dessa tela, que na verdade concentrava os raios emitidos pela entidade comunicante. Então era um aparelho específico, era um tablet específico para a sessão mediúnica, que refletia na tela o quê? A realidade psíquica do espírito comunicante. Então, na verdade, essa tela é como se fosse uma espécie de HD, uma espécie de armazenamento na nuvem,
A gente não armazena os nossos arquivos na nuvem? Armazenamento na nuvem do conteúdo psíquico que o espírito traz. Ora, e quando eu falo conteúdo psíquico, não é só o padrão vibratório e o tipo de pensamento, se é negativo, se é positivo, que o espírito vibra. Mas também, se é conteúdo mental, no próprio conteúdo mental da entidade está a história do sujeito, as suas memórias, a sua existência. A sua biografia está ali registrada na sua mente. Se as suas irradiações são assimiladas, fazem um download ou um upload naquela tela, refletem a própria história do espírito, a sua realidade mais íntima. Então isso é super importante a gente aqui considerar ao examinar esse capítulo, né? E aí, em determinado momento, André Luiz chama atenção para a questão de que esse condensador ectoplásmico só consegue assimilar a irradiação da entidade comunicante graças à força dos raios mentais produzidos pelos componentes da seção mediúnica. Que fluem do pensamento da entidade comunicante, mas tem a propriedade de concentrar em si os raios de forças projetados por todos os componentes. Aí, não sei se foi Hilário ou André Luiz, não, foi o André Luiz, diz assim: se estamos à frente de um condensador de forças, precisamos concluir que o êxito do trabalho, o sucesso do trabalho, depende da colaboração de todos os componentes do grupo. E Aulus termina as suas considerações e termina o capítulo falando que sim, que é isso mesmo. Que o sucesso de uma sessão mediúnica está na vibração positiva e elevada de todos os componentes. Às vezes, uma sessão mediúnica não consegue evoluir a contento e não consegue auxiliar as entidades por vibrações desarmonizadas e negativas dos componentes. Não apenas do doutrinador. Porque às vezes o doutrinador está ali concentrado e às vezes os componentes em vibração é que ajudam. Às vezes é uma ajuda maior. Tudo bem, André Luiz também destaca aqui, e é importante dizer que esse é um dos destaques. A paciência do doutrinador, a vibração do doutrinador, que é consequência da sua vida moral, da sua autoridade moral, de alguém que se esforça, não alguém que é santo, mas alguém que se esforça para fazer o bem, para praticar o bem, para se dedicar ao bem, para melhorar moralmente. Ele irradiava a ponto de André Luiz dizer assim: não eram as palavras que tocavam o espírito, não eram apenas as palavras que tocavam o espírito, mas a irradiação com a qual as palavras eram envolvidas é que sensibilizava a entidade. Não adianta a gente fazer grandes discursos pela entidade se o nosso coração está vibrando de maneira negativa, se nós temos uma vida diária desequilibrada, se o nosso dia a dia é atormentado. No momento da sessão mediúnica, a gente vai irradiar isso, essa qualidade ruim das nossas vibrações. Diferentemente daquele indivíduo que é nobre, que cultiva comportamentos equilibrados, que cultiva uma conduta sadia, que se esforça todo dia em se melhorar, ele vibra e irradia boas vibrações e a entidade se sensibiliza muito mais pelas vibrações dele do que pelas próprias palavras. Essa é a razão pela qual a gente via Bezerra de Menezes falando meu filho, para que esse ódio? O espírito se derramava e chorava. Quer dizer, não falava nada genial. Não eram palavras mágicas que ele utilizava, mas era a vibração potente, a vibração superior de um espírito desse doutrinando a entidade. Era irresistível. E assim por diante. Então, e aí Aulus conclui o capítulo dizendo que sim, as energias ectoplásmicas são fornecidas pelo conjunto dos companheiros encarnados, em favor de irmãos que ainda se encontram semi-materializados nas faixas vibratórias da experiência física. Por isso mesmo, Silva e Clementino necessitam do concurso geral para que a máquina do serviço funcione tão harmoniosamente quanto seja possível. Pessoas que exteriorizem sentimentos menos dignos, equivalentes a princípios envenenados nascidos das viciações de variada espécie, perturbam enormemente as atividades dessa natureza, porquanto arrojam no condensador as sombras de que se faz veículo, prejudicando a eficiência da assembleia e impedindo a visão perfeita da tela por parte da entidade necessitada de compreensão e de luz. Ou seja, a tela ficaria difícil e a entidade não ia conseguir visualizar pela poluição mental
produzida pelos agentes encarnados. Olha só a importância de uma harmonia psíquica de todos os componentes do grupo na sessão mediúnica. Por isso que a reunião mediúnica é uma reunião séria. Allan Kardec vai dizer, a mediunidade é coisa séria, é coisa santa e deve ser vivida religiosamente, santamente, né? Então, é mais ou menos isso, né? Esse é o capítulo 7, capítulo chamado Socorro Espiritual, que predomina ali o trabalho do doutrinador, a importância e o valor do doutrinador, a importância do doutrinador na atuação junto à sessão mediúnica, a vibração muito mais do que palavras, né? A conduta moral na doutrinação, a paciência com os espíritos, inclusive com o espírito comunicante para saber ouvi-lo e assim por diante. E claro, a ideia do condensador ectoplásmico, que é descrito por André Luiz como espécie de recurso fluídico vibratório utilizado pelo mundo espiritual e tecnológico para induzir o espírito a uma regressão, ou portanto, a uma recordação ou um despertar de lembranças, de memórias passadas. É isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado. Esse é o capítulo 7 de Nos Domínios da Mediunidade e até a próxima, se Deus quiser. Muita paz a todos.